Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa palestra. Nós estamos na 10ª semana do servidor e o tema deste ano é Aprender a Aprender, superando os desafios e construindo novos caminhos. A palavra da ordem é aprendizagem, para fazer frente ao mundo que está em constante transformação, né? Em destaque temos a pandemia aí que está nos convidando a nos transformar em muitos aspectos. Então é muito importante a busca de um aprendizado contínuo, né? Que a gente não estacione, mas que nós estejamos sempre dispostos a aprender, a mudar, a se adaptar, a inovar e, sobretudo, a ressignificar as coisas. O meu nome é Bianca Lima, eu sou psicóloga. Sou formada pela Universidade do Sagrado Coração, que fica localizada em Bauru. Atuo no contexto clínico, recebo pacientes de muitas idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Né? Minha área de atuação mais intensa, assim, é com crianças e adultos, tá? Mas eu estou aí, né, inserida no mercado de trabalho, atuando no contexto clínico, então. E tem alguns outros trabalhos paralelos, né, tenho a minha formação de psicanálise, mas todas aliadas à área clínica. Eu sou Raimundo, também sou formado pela Universidade Sagrado Coração, em psicologia. Atualmente eu estou fazendo parte do programa de residência da FAMEMA, da Faculdade de Medicina de Marília. Então, estou fazendo um tipo de pós, né, que seria uma residência em saúde mental. Estou transitando aí pelos diversos cenários da saúde mental pública aqui em Marília. Então, enfermaria psiquiátrica, CAPS, ambulatório de saúde mental, departamento regional de saúde. Então, a gente está aí, atendendo vários tipos de psicopatologia, trabalhando, né, para a gente estar cada dia mais melhorando essas questões da saúde mental da população em geral. E temos também uma experiência clínica aí também, né, do ano passado, que eu me envolvi bastante com isso, que eu tive que mudar esse ano, algumas mudanças, mas a gente continua na luta aí, trabalhando, estudando, sempre se aprimorando. Lidando com o sofrimento humano de alguma forma, Isso. né? Exatamente. E é um prazer, né, estar aqui para a gente poder falar desse tema com todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Isso aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão mesmo, né? Sobre saúde e adoecimento mental, ligado ao contexto do trabalho, né? A proposta é tratar aqui de alguns pontos importantes para que a gente compreenda como ocorre essa questão do bem-estar, né, da saúde, da preservação da saúde e, em contrapartida, né, o adoecimento. Né, e tudo isso ligado ao trabalho. Para introduzir aí o tema, eu pensei num ponto que eu considero bastante significativo, uma característica humana e que envolve o trabalho com bastante força, né? Que é o fato de que nós somos seres multideterminados. O que isso significa? Significa que o homem ele sofre influências, o comportamento humano sofre influências multideterminadas, né? Influências que vêm de vários lugares, né, e contextos. A questão biológica exerce influência sobre o comportamento humano. Depois nós temos o trabalho, a linguagem, as relações sociais, e a própria subjetividade humana também, né? Nós podemos considerar aí como sendo a intersecção entre sentimentos, emoções, né? Enfim, a própria personalidade, a identidade, a consciência, né? Então, tudo isso faz parte do que é o homem, especialmente, né? E são coisas que precisam ser consideradas especialmente na hora que o homem está atuando em algum lugar, né?
Então, se comportando, atuando, reagindo, né, nas relações humanas aí, todos esses fatores, eles entram na conta. Isso mostra pra gente, né, o quanto nós somos complexos, né, Sim. bastante complexos. O trabalho dentro de tudo isso corresponde a um pilar muito significativo, né, Raimundo? Isso, exatamente, muito bem colocado, né? Essa questão que você trouxe. E aí a gente não pode, né, começar esse assunto também, né, sem a gente falar um pouquinho sobre a questão da relação do homem com o trabalho. Esse homem, ele é, né, o homem é complexo, né, como você mesmo acabou de falar, né? Existem essas influências diversas, né, que estão aí atuando, né, e que impactam diretamente nessa nossa relação com o trabalho, né? Então, para a gente pensar um pouquinho na relação do homem com o trabalho, é preciso a gente pensar também que o homem estabeleceu uma relação um tanto diferente, mas até um tanto parecida em alguns aspectos, com o trabalho durante todas essas épocas da nossa história, né? Nas diferentes épocas da história da humanidade. Se a gente for pensar nesse sentido, o trabalho, ele sempre foi muito rico na questão do sentido individual e no sentido social também. Então, a gente trabalha para que a gente seja reconhecido socialmente, mas a gente trabalha também para que a gente se sinta bem, sendo, né, um indivíduo produtivo, né? Que essa nossa subjetividade também, ela entra muito nesse contexto, né? De como que a gente se vê no trabalho, de como que a gente se percebe no trabalho. Então, eu sou um ótimo profissional, logo também sou uma ótima pessoa, né? Porque o trabalho traz um pouco dessa questão da identidade, né? Então, isso tudo é muito complexo, né? Porque o trabalho, de alguma forma, ele edifica o homem, né? O trabalho, ele constrói as coisas, né? Uma sociedade só constrói algo se ela estiver trabalhando. Uma pessoa só constrói algo se ele também estiver trabalhando, se empenhando em algo, né? Então, ter um trabalho também significa uma autonomia financeira. Significa que a gente também, além da questão do reconhecimento social, a gente também tem autonomia financeira, e não só financeira, mas uma autonomia de uma forma geral, porque ela dá essa liberdade para você ir e vir, ter uma condição financeira para conseguir os bens que você quer, que a gente quer. Então, o trabalho também, né? Então, eu só consigo comprar um carro bom, uma casa boa, quando, né, a pessoa fala assim, quando eu tiver um trabalho, eu vou conseguir comprar o carro que eu quero, a casa que eu quero, né? Então, a gente sempre fica, né, dependendo dessa relação com o trabalho, dependendo do trabalho para a gente conseguir as coisas que a gente também quer, de alguma forma. Tanto que a pessoa que não trabalha, que está sempre em ócio constante, ela é vista como uma pessoa improdutiva e, portanto, inútil na sociedade, né? Então, é aquela pessoa que as pessoas chamam de vagabundo, né? Em alguns contextos, né? Então, fulano é vagabundo porque não trabalha, porque não produz nada, né? Então, nesse sentido, né, a gente percebe o quanto que o trabalho é significativo e importante na vida das pessoas. E aí, quem trabalha também relata isso, né? Eu tenho um sentimento, né, de utilidade, eu tenho um reconhecimento da sociedade, eu também tenho um sentimento de produtividade, portanto, me sinto melhor com isso, né? Sim. Então, o trabalho, ele é constituinte do sujeito. É com o trabalho que a gente constrói as coisas que a gente também se constrói enquanto sujeito, né? Então, não dá para a gente desmembrar uma coisa da outra. Tanto que as pesquisas vêm aumentando, as pesquisas elas vêm apontando que a questão do autoconceito que a gente tem, que a pessoa tem, está intimamente ligado, né, relacionado com esse desempenho e com a satisfação que a pessoa tem no trabalho. Então, se eu me sinto muito insatisfeito com a minha ocupação, com o meu trabalho, com o papel que eu desempenho nesse sentido do trabalho, eu também me sinto insatisfeito comigo mesmo, com muitas coisas. Tem gente que fala assim, eu estou infeliz porque eu não estou indo bem no trabalho. Então, tem até uma relação entre felicidade e trabalho em alguns momentos, né? Sim. Então, nesse momento, eu estou muito bem profissionalmente, logo eu me sinto feliz, né? Então... E é interessante porque como é, né, como é um ciclo também, né? É um ciclo que se retroalimenta, né? O ser humano, quando ele está bem consigo mesmo, ele consegue melhor no trabalho, e quando o trabalho também promove coisas ali, um aumento, né, um reconhecimento, como isso tem um afeto ali que é da ordem do pessoal, da identidade, da capacidade, né? E é interessante porque você foi falando e eu fui pensando assim que existem muitos motivos que levam uma pessoa a sair de casa, a ir para um trabalho, seja ele um trabalho dos sonhos, né? Não sei se a gente pode colocar isso, mas acredito que caiba, né?
né? Então, existem muitas razões, né? Mesmo quando é um trabalho também que não é exatamente o trabalho que eu gostaria, né? As pessoas ainda assim estão trabalhando, né? Sim. E é interessante também porque eu vejo que é por meio do trabalho que o homem ele imprime no mundo muita coisa de si mesmo, né? Essa ideia de satisfação versus insatisfação, né, com o trabalho, por exemplo, pode nos ajudar a pensar muito sobre muitas coisas, especialmente sobre a proposta da palestra de hoje, né? Exatamente. O quanto cada sujeito, né, se sente bem fazendo aquilo que escolheu, se o sujeito pôde escolher, né? Se Esse é ele um outro pode, viés. isso, se ele pode fazer aquilo que ele sonha, enfim, que ele sonhou em algum momento da vida, né? Ou se não pode, e se ele não pode, como que ele lida com isso, né? O quanto todas essas questões têm a ver com a questão da saúde no contexto do trabalho ou do adoecimento, né? É porque, né, Bianca, a gente, o sujeito, nós somos identificados muitas das vezes dentro do nosso meio social a partir da ocupação ou do trabalho, da profissão que a gente exerce, né? Então é o psicólogo Raimundo, é a psicóloga Bianca, é o médico fulano, é o enfermeiro fulano, né? A professora tal. Então, tipo assim, às vezes antes do nosso nome já vem a nossa profissão. Sim, Então não é só o nosso nome que dá a nossa identidade. A partir do momento que a gente também tem uma profissão, a gente também é identificado a partir dessa profissão. Tanto que se você for em qualquer lugar que as pessoas precisarem te identificar, elas vão dizer assim, qual é o seu nome, qual a sua ocupação ou sua profissão. Então, tipo assim, faz parte da nossa identidade. Então, essa relação do homem com o trabalho, ela é muito estreita. Na verdade, eu nem sei se eu posso usar essa palavra estreita. Ela é misturada junto e misturada o tempo todo, né? Nem tem como, né? Ela está o tempo todo interligada o tempo todo. Então, nesse sentido, vale muito a pena essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, né? As pessoas que estão nos assistindo, que também nos ouvem também, né? Pode se identificando com algumas questões que a gente vai acabar falando aqui. E aí, nesse sentido, eu queria que você também falasse um pouquinho também, Bianca, com a gente, né? Qual que é o contexto do trabalho que adoece, porque até o momento eu estou falando sobre essas questões, né? De utilidade, de autonomia, de se sentir produtivo e diversas coisas positivas que o trabalho nos proporciona, né? Mas a gente também sabe que é o contexto do trabalho, além de promover a saúde, o bem-estar, a autonomia e o crescimento, ele também pode favorecer o adoecimento. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Gostaria que você falasse um pouquinho com a gente. sim, sim. Existe um olhar bastante amplo com relação a essa ideia de adoecimento. E quando a gente liga isso ao contexto do trabalho, né, o ambiente do trabalho, eu acho que para iniciar essa discussão, né, focal, né, pensando no ambiente, a gente antes precisa pensar, né, o quanto nós estamos saudáveis, né, ou doentes, né? Sim. Porque isso também é projetado no ambiente de alguma forma, né? E, né, também existe o ambiente de trabalho que pode não ser ali um ambiente adequado. E é Então a disso gente que está eu quero. falando de questões internas e externas, né? Isso. Agora eu acho que, né, eu vou começar a falar um pouquinho a respeito do ambiente. Tá. Então, a proposta da palestra é que a gente possa pensar amplamente, né? Como eu tenho falado, batido bastante nessa tecla. E o que é isso, né? Poder pensar que nunca é uma coisa só, né? Mas no final aí a gente vai, né? Amarrar tudo isso, né? Sim. Vamos considerar o ambiente agora, a questão externa, né? O local de trabalho, né? O ambiente ali do trabalho, né? O que a gente encontra quando a gente vai para o trabalho? A gente encontra um ambiente que, via de regra, tem outras pessoas, né? Existem organizações enormes aí com muitos colaboradores, outras menores, enfim, mas via de regra a gente está sempre se relacionando com um outro, né? Com um Sim. outro que não faz parte da nossa intimidade,
né? Portanto, que tem uma característica própria, às vezes muito distinta, né? Muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Que tem opiniões próprias, que tem os seus próprios valores também. Então, assim, é com isso que a gente se depara, né? E eu já começo falando das relações, porque eu acho que quando há um problema relacional no ambiente de trabalho, isso pode favorecer muito o adoecimento. Então, pensando em todos os fatores que poderiam ser elencados como sendo fatores determinantes para a disfuncionalidade do ambiente, a questão relacional aparece aí para mim, né? Não sei, né, o que você pensa disso, Raimundo, mas aparece para mim como sendo um dos fatores principais, né? Quando eu estou brigada ali, estou com conflito com a minha colega, né, de escritório, enfim, né? Quando tem ali uma picuinha, né, como se diz, né? Como isso já deixa a situação um pouco mais difícil de, né, o trabalho já fica um pouco mais difícil de fazer, já fica sempre uma questãozinha ali, né, pendente, né? Isso talvez não seja um fator que leve necessariamente ao adoecimento, né? Mas ele pode contribuir para. Né? Então, um ambiente que é muito cheio de picuinha, de diz que me diz, de situações que não são resolvidas com clareza, com transparência, esse é um ambiente que pode sim promover o adoecimento dos seus colaboradores, né? Essa dificuldade de convivência, né? Isso é uma coisa muito séria, né? E entre outras coisas, né, a questão né, da convivência com chefes agressivos também, Autoritários, né? autoritários, mal-humorados, né, a falta de reconhecimento no trabalho, de feedback daquilo que você está produzindo, né, não tem ninguém ali para falar, né, para você, poxa, bacana, legal que você fez, né, o quanto isso pode ir de encontro com uma questão interna ali de alguém, né? E, enfim, criar uma situação maior. A pressão, isso acho que de modo geral está um pouco em todos os lugares, né? A pressão por resultados, que pode ser externa, pode ser interna, ou pode ser, né, dos dois lados aí, né? Interno e externo, né? Os conflitos, né? Quando a gente pensa em empresas familiares, por exemplo, né? Existem alguns apontamentos, né, de empresas que misturam muito essas questões, né? Traz o conflito familiar para dentro da empresa e aí acaba envolvendo um terceiro ali que não tem muito a ver, mas que acaba fazendo parte de tudo aquilo. O descontentamento profissional, eu queria dar assim uma ênfase para esse fator, né? Como o fato daquela pessoa estar descontente com o trabalho, e aí eu não falo nem de você estar no trabalho dos sonhos ou não, eu tô falando assim, de que daquela pessoa que vai para o trabalho porque de repente precisa trabalhar, tem uma família para sustentar, mas aquele trabalho ele não promove condições mínimas de satisfação, né? A pessoa não obtém ali o mínimo de satisfação, o quanto isso pode, né, favorecer aí o adoecimento, sim, assim, causar ansiedade, estresse, né? E o estresse, ele é uma porta bem grandona, né, para a ocorrência aí de outras patologias, né? Enfim, acho que, né, a falta de reconhecimento, né, como eu já falei, né, são muitos fatores que podem ser elencados aqui, né, Raimundo? Sim. Como sendo constitucional aí de um ambiente ruim para se trabalhar. Exatamente. Fiquei pensando aqui mesmo, Bianca, nessas questões que você trouxe, né? E pensando assim também, né? Então, que os motivos para um adoecimento mental, eles são multifatoriais, né? Sim. São diversos os fatores que podem levar, que favorecem. Então, nem sempre a pessoa adoece porque aconteceu apenas uma coisa, apenas um fator foi o que desencadeou. Na verdade, às vezes é uma série de fatores que vão contribuindo. E aí é muito importante da gente pensar que existem, né, tanto os fatores externos quanto internos que colaboram para o adoecimento. Você falou bastante sobre esses fatores externos do ambiente e tudo mais, e eu também chamo a atenção para a questão dos fatores internos que a gente tem, né, de como que a gente lida com as pressões,
Porque às vezes nem sempre a gente tem um chefe autoritário que fica o tempo todo na sua cabeça. Mas às vezes você mesmo faz isso com A você o gente tempo tem todo. a própria cabeça, né? Exatamente, o superego tá ali o tempo todo falando para você, olha, você não é bom, você não conseguiu, você não vai conseguir, não vai dar tempo. Então vem o perfeccionismo, né? Então tem uma questão interna também de como que a gente lida com essas questões das relações, do trabalho. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, porque esses fatores externos e internos, eles colaboram para o surgimento de algo que você também falou muito bem, que é a questão do estresse. Tudo isso abre, né? E o estresse é uma porta grande. Eu achei interessante quando você falou isso, né? Porque ela é muito grande mesmo. Ela abre espaço para para muitos outros sintomas e adoecimentos, né? Como, por exemplo, Sim, começa com o estresse do dia a dia. Aí vai sim, aumentando, gera uma ansiedade. Depois disso, tem pessoas que entram em um quadro de desânimo profundo, então não quer ir para o trabalho, não quer levantar cedo para fazer as coisas, não quer mais fazer mais nada, de repente se encontra em um quadro depressivo. Tem sim. pessoas que não dão conta, né, vamos Manejar, dizer, né? de manejar tudo isso que acontece, dessas pressões nas relações no trabalho com o chefe, com as outras pessoas, consigo mesmo, com as cobranças que existem, e desenvolve também o transtorno de pânico. Nossa, quantas pessoas não têm ultimamente desenvolvido transtorno de pânico no ambiente do trabalho, né? Sim, Então, é muito complicado tudo isso que a gente... são coisas sérias do qual a gente está falando, né? sim, sim. Eu considero, assim, o estresse, né? Uma coisa que foi muito naturalizada na sociedade, né? Às Sim. vezes eu tenho a impressão de que é normal você estar estressado ou até, né, ser, né? Porque hoje se escuta muito isso, né? Você é estressado, né? Então o Isso. estresse me parece que ele parou de ser um estado, Uhum. né? Uma A pessoa às vezes condição. é agitada, mas alguém diz você é estressado. Então a gente já mudou, né? Isso, e assim, né, o estresse, ele deixou também de ser um estado pontual. Então, a pessoa está estressada por conta disso. Não, agora ela Uhum. é estressada. E isso me faz Isso. pensar numa coisa que é constante, Uhum. né? Numa coisa que não dá, assim, espaço, né? A pessoa está o tempo todo, então, nessa condição de estresse. E o estresse, ele tem um fator hormonal, né, que acompanha. Então, quando eu falo, né, da grande porta, né, para outras doenças, eu falo muito por conta disso, né, como tem uma questão hormonal, física, né, do estresse para insônia, enfim, né, produção de melatonina. Então, assim, eu não quero me prestar a falar de uma coisa que eu não, né, não Uhum. entendo tão bem, né, que é essa questão, né, da endocrinologia, digamos, né? Mas tem isso, né? Isso. Tem isso, Exatamente. tem tudo isso acontecendo com a pessoa que está estressada, né? Uhum. São várias questões de adoecimento, tanto emocional quanto físico, né? Que é porque aqui a gente não vai se atentar às questões físicas, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo, que é o LER, que é conhecido, né? As DORTs, que são os distúrbios osteomusculares relacionados à questão do trabalho também. Então, tem uma série de adoecimentos que as pessoas, questão da postura e tudo mais, que a gente não vai se atentar aqui, né? Já que a gente está falando sobre a questão do estresse e tudo mais, né? E a gente já falou sobre essa questão do pânico, da depressão, da ansiedade, né? As pessoas que entram em um quadro muito ansioso só em pensar que ela tem que pisar num ambiente de trabalho, né? E aí eu chego em casa e amanhã eu penso, nossa, amanhã eu tenho que voltar. Então já fico ansioso, já entro em pânico, uma coisa leva a outra, né? E aí, ultimamente eu vi que tem aumentado muito, né, a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional, que eu costumo pensar que é o ápice, né, desse estresse, desse adoecimento mental que as pessoas experimentam no ambiente de trabalho. Porque a síndrome de burnout, ela é relacionada ao trabalho, né? Então ela não tem a ver com um outro contexto, ela tem a ver com a questão do contexto do trabalho, né? Tanto que ela é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, né? Sim, E é um distúrbio emocional que as pessoas desenvolvem com sintomas de exaustão extrema. Então a pessoa chega no momento em que o estresse e o esgotamento físico, né, resultante de toda essa situação do trabalho, se desgaste todo, né, da competitividade, da responsabilidade e tudo mais, né, provoca algo maior na pessoa que a pessoa não dá conta mais de manter, né? Chega o momento da exaustão mental, da exaustão
física e tudo mais. Então, a principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho. As pessoas precisam ficar muito atentas com a questão do excesso de trabalho, excessos de hora extra, excesso de muitas coisas nessa questão do ambiente de trabalho, né? E aí, esses trabalhadores que desenvolvem a síndrome de burnout, eles se sentem sobrecarregados, desmotivados, insatisfeitos, apresentam baixo desempenho profissional e constantes problemas de saúde. Às vezes, problemas de saúde físico que estão ligados com essa questão emocional de como que a pessoa se vê, né? Sim. Acho muito importante frisar essas questões, né? Então, um ambiente de trabalho, o trabalho que era para ser algo visto como positivo, fonte de bem-estar, se torna um pesadelo, se torna um ambiente em que a pessoa, é um ambiente danoso para aquela pessoa, né? Então tem que, aí é o momento de parar e tentar perceber o que está acontecendo, né? Geralmente essas pessoas, elas precisam ser afastadas do trabalho por alguns dias, precisam de acompanhamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, né? Para que elas parem e pensem um pouquinho sobre qual que é a fonte de adoecimento, onde que está pegando ali, o que eu preciso mudar, né? Então, reformular algumas questões para que elas voltem e continuem bem, né? Então, é muito importante. E aí eu fiquei vendo, né, que tem alguns tipos de categorias profissionais que são mais suscetíveis ainda a desenvolverem a síndrome de burnout, como, por exemplo, né, profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, da assistência social, de recursos humanos, agentes penitenciários, né? A gente nem vai perguntar o porquê, né? Bombeiros, policiais, mulheres, né? Que enfrentam dupla jornada, né? Que de alguma forma correm um risco maior desse transtorno. E aí a gente percebe que essas profissões, eles experimentam de alguma forma uma certa desvalorização e também um excesso de trabalho, um estresse maior por conta de todas as responsabilidades e tudo mais que envolve aí. Então a gente percebe que é preciso ficar muito atento, né, a todas essas questões que vão acontecendo. Sim, com certeza. Né, acho que existem muitos fatores aí, né, quando a gente pensa na questão de patologia, né, que muitas vezes pode, não obrigatoriamente, mas pode, eu falo isso até pela minha experiência clínica, né, vir de uma forma tão sutil. Sim. Né? As pessoas adoecem sem saber muito porquê, né? Ou como, Sim. né? Ou, né? Enfim, o que levou ela a essa condição, né? Então, há um desconhecimento ali, né? Da própria condição, né? E aí, quando a gente pensa no trabalho, né? E pensa no espaço que o trabalho ocupa, né? É difícil a gente não considerar, né, que essa questão, né, do trabalho não estar adequado, digamos, o ambiente ali estar promovendo algumas situações e tal, né, não possa fazer com que alguém adoeça. Exatamente. Né? Então, acho que são Exatamente. pontos muito sérios, né, Isso. de se pensar, assim. A questão do trabalho excessivo também é algo que me chama muita atenção. O quanto as pessoas se escondem, né? Vou usar esse termo, dos próprios conflitos, né? E aí se enchem de trabalho, né? Se E enchem pensando de... sobre isso, Bianca, porque às vezes o trabalho contribuiu para o adoecimento para chegar nesse resultado final. Só que às vezes a pessoa já adentrou adoecido, né? Porque ela está com problemas pessoais nesse campo mais pessoal. E aí ela começa a se afundar no trabalho, trabalhar excessivamente, porque ela não quer pensar e nem dar conta de outras coisas. E aí esse trabalhar excessivamente, às vezes com condições péssimas, intensificam ainda mais esses fatores para o adoecimento, né? Então é muito interessante essas questões que aparecem dessa forma, né? né? E como o trabalho ele é sugestivo, né? Ele é, assim,
é interessantíssimo, assim. Se a gente está conversando, eu tô pensando no que chega para mim em termos de sofrimento psíquico, Sim. né? E você também aí tem os seus, Sim. né, os seus contatos aí, né? A forma como você trabalha, os lugares que você está inserido. Eu acho que pode perceber isso também, que nessa conversa a respeito do sofrimento, da doença, né? E eu quero colocar a doença entre aspas, mas essa questão do desequilíbrio, né? Hora ou outra, num discurso de um paciente, por exemplo, aparece o trabalho. Exatamente. Tá bem relacionado sempre, né? Quase sempre, na verdade, está bem relacionado. E aí eu acho que é importante também aqui, Bianca, a gente discutir um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, sobre estratégias mesmo, né, sobre o que pode ser feito quando eu já estou adoecido, né, que tipo de rede de apoio que eu tenho para isso, o que eu faço então, já que eu estou, né, com um desequilíbrio nessa parte. Sim, eu acho que a pessoa, quando ela percebe que tem alguma coisa de errada com ela já está em vantagem, né? Primeiro passo, né? Isso. Então, quando você, né, me pergunta isso, eu fico pensando, bom, né, a pessoa que pensa, né, bom, o que eu faço, né? Tem alguma coisa de errado, ela já está muito em vantagem, assim. Só que tem Né? gente que não percebeu ainda, né? Isso, né? Então, a palestra, né, acho que abre espaço para que eu coloque uma coisa a qual eu acredito muito, pessoalmente falando, e também pela questão, né, da profissão, né, que é a necessidade de de uma análise, né, de uma autoanálise, de um reconhecimento a respeito de si mesmo, né? Um autoconhecimento, então, seria Isso, isso? quando eu penso em estratégias, né? Bom, quais são as estratégias para lidar com um problema, Uhum. né? Eu tenho um problema, eu estou sofrendo no meu trabalho. Pensar Sim. numa questão, né? Pensar numa situação. Eu estou sofrendo no meu trabalho porque aconteceu determinada coisa, né? Então, antes de traçar aí um plano de ação, uma estratégia para a resolução do problema, necessariamente eu acho importante que cada pessoa entenda a necessidade de reconhecer em si e também no ambiente, né, as implicações desse problema. O Sim. que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é necessário que a gente pare em algum momento para pensar o quanto esse problema é meu e o Uhum. quanto esse problema é do ambiente, Sim, sim. certo? Por quê? Porque é isso que vai nos dar condições de pensar num segundo momento a respeito das estratégias, né? Se for um problema da ordem, né, daquilo que eu citei lá, né, no começo, né, um chefe autoritário, uma falta de reconhecimento, né? Se isso aparece para cada pessoa, né? Se isso aparece para um sujeito e ele começa a sofrer com isso, primeiro ele precisa reconhecer, bom, isso me afeta, isso está me Importante. fazendo mal, né? E aí, num segundo momento, então, a comunicação é muito importante. Uhum. E, poxa vida, né? A questão da comunicação é difícil, É, né? exatamente. Como é difícil a gente primeiro comunicar para a gente mesmo que a gente não tá bem, né? E depois comunicar para o outro, né? E agora a gente está falando de um ambiente de trabalho, né? Mas é imprescindível que isso seja feito, que você possa encontrar condições para comunicar para o outro aquilo que não está legal. Então, primeiro eu reconheço o que está me fazendo mal, eu olho para o ambiente, eu vejo o quanto daquele problema me afeta, o quanto aquilo é meu, o quanto aquilo é de fato do ambiente, de um chefe, de um colega de trabalho. Tendo feito todo esse processo de reconhecimento, então depois eu vou precisar me convencer de que eu preciso falar, Sim. né? Falar Tem uma sobre isso. comunicação assertiva, né, sobre o que está acontecendo, né? Então, Isso. A é, assertividade na comunicação é né, não sei aí, né,
vocês aí que estão assistindo, ouvindo, né, o quanto é familiar esse conceito, né, da comunicação assertiva. Mas a assertividade, né, ela fala sobre justamente isso, você poder falar sobre um ponto, sabendo comunicar, né, aquela mensagem, né? Então, você precisa saber do que você está falando e para quem você está falando. Sem ser agressivo e sem ser passivo, né? Né? Então, olha, gente, eu entendo perfeitamente, acredito que que o Raimundo concorde comigo, né? Do quanto esses pontinhos que eu estou colocando aqui são sérios, assim, e ao mesmo tempo difíceis, são desafiadores, né? São. Como eu falei, né? A pessoa que chega já reconhecendo que não está bem, ela já está em vantagem, e é verdade. Porque esse processo de reconhecimento é muito difícil. Não é todo mundo que consegue, né? Às vezes está tão no automático que nem percebe as mudanças, assim, não percebe de forma consciente as mudanças que estão acontecendo, né? O que a pessoa realmente está passando naquele trabalho. E aí, é por isso que é importante ter uma rede de apoio, né? Porque, né, aqui serve uma rede de apoio, né? Rede de apoio a gente usa, né, para falar de pessoas, de serviços, de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que são minimamente da nossa confiança ali, né? Pessoas no trabalho a quem a gente, né, com quem a gente gosta de tomar um café, né? Bater um papo de vez em quando e tal. Sim. Pessoas mais próximas, né? Que possam, hora ou outra, nos avisar daquilo que a gente não está podendo ver, né? Sim. Pessoas que possam dizer assim, olha, vá procurar ajuda, né? Ou olha, fale com o nosso chefe. Ou simplesmente, olha, você não está bem, né? Isso. Então a rede de apoio ela entra com essa funcionalidade, né? Ela é muito, tem uma serventia muito grande, né? Porque não é sempre que a gente consegue enxergar um problema, uma doença, né? Sei lá, uma depressão, né? Como a depressão ela é silenciosa, né? Então assim, a rede de apoio ela entra, né, para de repente quebrar essa relação que a gente tem com a gente mesmo de desconhecimento, como eu falei. Sim, Né? sim. Então, se a gente fosse chamar esse tópico, né, essa pauta agora, né, né, esse tópico de manejo de estratégias, quais são as estratégias possíveis, né? Eu não dei nenhuma exatamente, né? Porque eu acho que os contextos são muito diferentes, contextos de trabalho. Mas, e eu acho que as pessoas, quando elas entendem esse percurso, elas conseguem traçar estratégias, né? Elas sabem com quem elas têm que falar, elas sabem aonde elas têm que ir, certo? Então, eu considerei mais importante, né, frisar esses pontos. Né? Isso. Porque E uma aí acho que quando a estratégia... gente... Pode falar. Pode falar. Eu acho que Acho que quando a gente... a estratégia ela só vai poder ser bem traçada, né, a partir desses pontos, né? Isso aí, quando a gente pensa na rede de apoio também, né, além de colegas, familiares que possam estar nos auxiliando nisso, a gente pode pensar também nos serviços de saúde, né, que estão aí para acolher as pessoas que também estão adoecidas, né, porque tem até algumas pessoas que ficam perguntando, né, e se eu tiver adoecido, se eu tiver com síndrome de burnout, né, eu consigo algum tipo de tratamento para isso na rede pública? Sim, tem direito, né? Então é melhor a pessoa procurar uma rede, Um gente, serviço, tá né? faltando um serviço, né, de saúde básica, né? E aí daí vai ter todas as orientações, tudo necessário para que a pessoa tenha também embasamento para isso, né? Que a pessoa consiga, na verdade, buscar um bom tratamento para isso, porque é necessário. Então, se a pessoa está adoecida e ela continuar nesse trabalho, o risco dela ficar pior é muito maior, chegar um momento que ela não vai conseguir dar conta disso, né? Então, é preciso olhar para isso. Então, existe sim, né? Os serviços que estão aí disponíveis para que as pessoas busquem isso. Então, se a pessoa tem condição também de buscar
um psicólogo particular, um psiquiatra particular, ótimo também, né? Use os recursos que você tem e busque essas redes de apoio que possam auxiliar nesse momento. E aí, Bianca, eu gostaria de falar, né, para as pessoas que também não estão adoecidas, né? Ainda não adoeceram no contexto do trabalho. Acho que é importante a gente também colocar essas pessoas nessa discussão, da gente pensar um pouquinho o que elas podem fazer para evitar o adoecimento. Ou Né? para Vamos manter a pensar assim, saúde, né? para manter a saúde, exatamente. Essas, né, dicas que a gente vai trazer aqui, não sei nem se a gente pode chamar como dica, mas algumas reflexões sobre algumas coisas que pode ser feita, também pode ser usado por quem já está adoecido. Mas quem já está adoecido precisa mesmo em busca de um profissional habilitado para isso. Gente, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? Mas quem ainda não está com síndrome de burnout, não está ainda com depressão, não está com transtorno do pânico decorrente do trabalho, eu acho que essas questões que a gente vai levantar aqui agora pode ajudar bastante, né? Que eu fiquei pensando principalmente na questão, né, que os médicos, os especialistas da área sempre recomendam a questão da atividade física regular. Então, tem gente que faz lá uma vez no mês. Ah, você faz atividade física? Ah, faço uma vez no mês. Não sei se é uma vez no mês vai ajudar muito. Então, tem que ser algo regular. A Então, que gente não é tipo... personal trainer, né? Mas acho que não. Isso. Então, pense em algo que você gosta de fazer que envolva o movimento do corpo, né? Tem gente que dança, né? Tem gente que vai correr, vai caminhar, tem gente que vai pedalar, tem gente que faz academia. Cada um, tem gente que vai para natação, cada um encontra uma coisa que gosta de fazer que envolva a questão da atividade física. Eu acho que isso é essencial, né? Porque a gente entende que não dá para separar o corpo e mente. Então, se meu corpo está adoecido, eu também vou estar adoecido mentalmente e vice-versa. Então, a atividade física regular, ela contribui na questão da saúde do corpo e, consequentemente, na saúde da mente também. Ai, Né? deixa eu só compartilhar uma experiência pessoal, né? Que é que você está falando e eu tô... Sim. Está vindo assim, né? Há uns tempos atrás, né? Eu decidi ir para o trabalho andando, Uhum. né? Só que antes de eu tomar essa decisão, foi uma guerra, assim, para mim, né? Porque eu pensei, poxa, mas eu vou andando, eu vou chegar lá suada, né? Eu vou andando, eu vou ter que acordar muito mais cedo, vou ter que, Sim. sabe, me desdobrar. Então, teve todo esse argumento, né? Que eu acho que faz parte e que são argumentos coerentes, tá? Então, Sim. isso pode acontecer mesmo, eu vou ter mesmo que acordar mais cedo e tal, mas aí eu venci isso, né, por alguma razão, falei, não, vamos ver, Eu né, eu acho vou. que vai me fazer bem. Por quê? Porque eu gosto, né, especialmente de manhãzinha, eu gosto de ter esse contato com a natureza, com aquele solzinho da manhã e tal, eu sempre gostei, né. Então pensei, não, acho que eu tô trabalhando bastante, assim, né? Eu tô com uma agenda, né? Tem dias que eu tô com uma agenda mais cheia e que eu sei que eu não vou conseguir fazer a minha atividade. Então, nesse dia, eu vou andando pro consultório. E fiz isso. E assim, né? Pode parecer, né, até assim, falácia, digamos, mas não, Isso. assim, é impressionante a diferença que isso fez para mim. Às vezes vai Impressionante. andando, né? Tem gente que opta por Espairecendo. bicicleta, né? Que aí também faz uma atividade física já. Tem vários meios. Eu acho que é a gente parar e ver o que pode ser feito, na verdade. E Sim, romper com esses pensamentos que vêm, né? Ah, eu vou chegar suado, eu vou ter que acordar mais cedo, né? Sempre vai ter alguma dificuldade mesmo, né? Para a gente passar para esse próximo nível mesmo. sim, sim. E aí uma outra questão que eu queria trazer também, frisar, para a gente pensar um pouquinho, a questão dos exercícios de relaxamento, né? Eu acho que é algo que ajuda muito, contato com você, contato com o seu corpo, contato com sua mente, contato com o seu eu interior. Então, às vezes é uma meditação também, tem pessoas que, né, que buscam isso, que ajuda bastante. Então, cada um é tentar descobrir. A meditação não serve para uns, mas para outros serve, né? Então, é descobrir o que você gosta, né? Uma outra coisa que eu gostaria muito de falar é a questão da atenção, ficar muito atento a essas cobranças excessivas internas e externas, né? A gente buscar um equilíbrio. A Bianca já falou um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, e aí, para isso, é muito importante, se a gente não dá conta, né, de equilibrar essas cobranças externas e internas, é muito importante que a gente faça psicoterapia, para que a gente também consiga perceber, entender, né, da onde que vem essas cobranças, né, tão fortes e o que eu quero
que eu consigo com isso? Como que dá para mudar? Então, é uma ótima dica, né? Então, parar, respirar, acolher os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo naquele momento, a exaustão, nossa, meu corpo está muito cansado. Às vezes a gente fica tão no automático que a gente só ignora. Só vai perceber quando chega em casa, está com enxaqueca, está com o corpo cheio de dores, está muito estressado, completamente esgotado. Então, é fazer uma pausa mesmo, né? Com isso também eu quero chamar a atenção das pessoas que usam o seu horário de almoço para fazer hora extra, para resolver problemas pessoais, dentre várias outras coisas. É claro que em algum momento, um dia ou outro, às vezes a gente vai precisar fazer isso, porque também nem sempre a gente dá conta de tudo da melhor forma possível. Mas é interessante que a gente não faça isso diariamente, né? Ocupar o nosso horário de almoço com o trabalho, com outras coisas, isso não é saudável. É preciso fazer pausas durante o nosso dia. É preciso sempre ter uma pausa. E o horário de almoço é algo que a gente tem essa necessidade. Então, é importante ficar atento a isso, para que a gente não adoeça e para quem também já está adoecido, olhar se não tinha o costume de fazer isso. Então, é ficar atento a isso mesmo, né? Ficar atento com essa questão, né? Nossa saúde física, saúde mental tem que ser a nossa prioridade. Tem que priorizar isso. Ter um hobby, um passatempo é algo muito bom, é algo legal, né? Então, o que eu gosto de fazer? Não sou só o trabalho, não vivo só para o trabalho. Então, incluir na minha rotina também coisas gostosas de se fazer, né? E tem gente que vai aprender a tocar um instrumento musical, tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que assiste um filme ou uma série, relaxa e fica bem, é algo que gosta de fazer. Tem gente que sai com a família e que fica super bem com isso, né? Então, o que eu gosto de fazer, que me mantém bem, que eu fico, né, que eu desprendo do trabalho, que eu fico naquele processo mais de relaxamento, né, de despreocupação. Então, descobri isso. Então, acho que são coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho. Aí daí tem uma série de coisas que dá para ser feito no nosso dia a dia, que dá para ser pensado. Não sei se a Bianca pensou em alguma coisa diferente do que eu trouxe aqui. Não, eu acho que tá bem, né? É bem por aí. Assim, eu concordo bastante com isso. Tô escutando a sua fala e estou pensando, né, em um desses pontos que você trouxe, que é a questão das pausas, né? E assim, aliado a isso, a coisa de você ter um limite, se limitar também, né? Estabelecer fronteiras. Sim, né? isso é muito importante. E fronteiras, a gente pode pensar em horários para as coisas, os horários são fronteiras, né? Bom, até esse horário eu vou trabalhar, depois desse horário eu não vou. Então, até assim, voltando um pouco, né, amarrando tudo que a gente já falou, né, a pessoa tem que ser capaz, né, em algum momento, né, de poder perceber isso, né, e que essa percepção, né, se não acontecia antes, que com essa fala você aí consiga perceber, né, que não poder estabelecer limites de horário, por exemplo, né, ficar trabalhando até muito tarde, ou não trabalhar, trabalhar no horário de almoço e tal, isso é um sinal, né, isso tem que aparecer como um sinal de alerta. Exatamente. Eu fiquei Né? pensando aqui, né, que o sistema capitalista ele cobra isso da gente. Então, Isso, quanto mais você exatamente. trabalhar, no chefe, né, Melhor. às vezes a liderança adora um funcionário que trabalha na hora do almoço, que trabalha até mais, né? Então, tipo assim, mas e aí? E quais são os meus limites, né? Então, tem que existir isso muito bem demarcado mesmo para que a gente não adoeça. Eu tô lembrando aqui que durante a minha trajetória de trabalho, também profissional, eu tive que ir reaprendendo várias coisas também para que eu ficasse bem, porque eu era um desse tipo de funcionário muito perfeccionista, né? Que trabalhava excessivamente também, e eu me lembro de uma época que eu adoeci por conta disso, né? Então, eu tive que fazer uma pausa naquela época da minha vida, eu tive que sair, inclusive, do trabalho, né? Porque eu estava um pouco comprometido, um pouco adoecido, para que eu ficasse bem depois. É claro que não é regra, naquele tempo eu saí porque eu podia sair, eu analisei as possibilidades,
e eu podia sair e tudo mais, mas nem todo mundo pode, né? Então, é ver o que dá para ser feito mesmo, né? Para a gente poder pensar, refletir e mudar isso, né? No nosso dia a dia. Ter limites estabelecidos. Olha, meu horário de almoço é meu horário de almoço, eu não abro mão disso, né? Exceto algumas exceções, mas aí é diferente, né? Então, também tem o meu horário certinho de sair, porque eu tenho uma vida, gente, nós temos uma vida fora do trabalho, temos que ter, na verdade, né? Sim. Dentro disso, né, como a gente tem percebido uma crescente, né, das doenças psicossomáticas, né, das doenças que se manifestam no corpo, né, mas em decorrência de questões emocionais, né, então de você não poder dizer não para um chefe, né, de você engolir algumas coisas que são da ordem do essencial, né, então para você é essencial determinada coisa, mas aí isso entra num conflito, né, quando um chefe impõe alguma coisa para você, né, então existem muitas coisas dentro desse tema, né, Exatamente. e muitas A coisas que gente não são vai conseguir, possíveis. a gente não vai conseguir esgotar, né? Porque isso aí dá para falar horas e horas, né? Sim, Sobre essas situações que a gente, né, apontou aqui. sim, e assim, realmente é muito amplo, tem muita coisa para ser falada, e né, tem muita coisa que também pode ser feita para a manutenção da saúde, como, né, o Raimundo tem colocado. Eu acho também importante acrescentar até um ponto, né, que é a questão de que nem sempre é possível a pessoa reconhecer que ela está excedendo os seus próprios limites, ou que ela não está colocando os limites necessários, ou que ela está adoecendo, né, como eu coloquei também há um tempinho atrás, né. E aí entra a necessidade, de repente, de você ouvir um outro, né, estar aberto, né, e procurar um profissional mesmo, né, Isso. porque, por exemplo, no processo de psicoterapia, né, ali é o lugar onde você vai poder entender, de repente, o porquê que você não consegue se perceber. Ou se posicionar. Por que eu não consigo me posicionar, colocar os limites necessários, não é verdade? Isso, exatamente. É bem interessante isso. E aí eu fiquei pensando que a gente falou muito, né, sobre as pessoas que são empregadas e que têm seus líderes, a liderança que cobra muitas das vezes, né, mas a gente focou mais, claro, nessa liderança mais que excede um pouco em algumas questões, né? Mas a gente também acabou nem falando sobre o quanto que existe uma pressão também muito grande sobre os líderes, né? Que tem que dar conta de todo esse pessoal, e o quanto que eles estão suscetíveis também ao adoecimento, né? Ao adoecimento mental e físico, porque tem essa responsabilidade maior de coordenar, de gerenciar, de liderar e tudo mais, né? Essas pessoas também precisam ter um cuidado muito grande, ficarem muito atenta, né, a essas questões de adoecimento, de saúde também em relação ao trabalho, não ficar tão, né, vamos dizer, profunda nessa parte de, né, de cobrar o outro depois de se autocobrar também, né? Então, ter um equilíbrio em relação a tudo isso também, né? Acho que de tudo que a gente falou, a nossa proposta vai falar sobre a saúde e o adoecimento do trabalho, da gente refletir sobre essas questões. Não era nem de trazer algo pronto, nem de trazer, né, Uma respostas, receita, né? soluções, receita, era de refletir sobre possibilidades, né, e refletir sobre por que que às vezes acontece o adoecimento e refletir também no que dá para ser feito para evitar ou para cuidar desse adoecimento também de alguma forma, né, para manter a saúde, para manter o bem-estar. Refletir. Então, quero muito que as pessoas pensem assim, né? Quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Quem sou eu além do meu trabalho? Como que eu me relaciono com o meu trabalho? Quem sou eu no meu trabalho também, né? O que o meu trabalho representa para mim nesse momento? Como que tem sido a minha trajetória? O que dá para ser melhorado nesse sentido da minha relação com o meu trabalho e tudo mais, né? Pensar, refletir um pouquinho sobre isso para que a gente também encontre mudanças, né? Forma de mudar alguns padrões. Porque eu trabalho, né? E para quê, né? Isso. São duas perguntas que ficam bastante para mim, né?
E já caminhando para uma finalização, eu destaco e repito, porque eu tenho essa característica de ser bastante repetitiva, né? O quanto é importante que saibamos identificar o que nos faz mal no ambiente de trabalho e perceber quais os recursos que temos para enfrentar, Sim. né? Porque para todo conflito ou desfuncionalidade existe em paralelo o modo como cada um lida, né? Uhum. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E uma proposta, né, entre todas, né, todas as reflexões aí que já foram colocadas, né, que você pense nisso, né? Por que eu trabalho e para que eu trabalho? Uhum. Sim. Né? Porque, de repente, isso pode te levar a considerar outros fatores, né, que são de suma importância para a sua saúde, Uhum. certo? E era mais ou menos isso mesmo, né, Bianca, que a gente Sim. gostaria. Temos várias reflexões aí para quem está nos assistindo ouvirem, né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, né? E que vocês reflitam e que vocês possam ficar bem, que todos nós possamos ficar bem na nossa relação com o nosso trabalho. Isso. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema bastante interessante para nós, né? Espero que para vocês também, né, acrescente informações aí. Agradeço muito e se cuidem. Se cuidem, né? Cuidem da vida de vocês, né? Das pessoas que vocês amam. Em Bauru tem um monte de serviço disponível aí, clínicas sociais, enfim, né? Muitos serviços possíveis para que a gente consiga se manter bem, né? Sim, Diante do caos, exatamente. né? Diante da disfunção, diante de uma sociedade, né, bastante rígida em alguns fatores, certo? Eu também agradeço muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.